Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de São Lucas, sendo alimentados pela palavra de Deus. Deus nos alimenta. A palavra de Deus, ela vai sempre nos dando o sentido da nossa vida e como nós devemos caminhar. Estamos no capítulo 8, versículo 16 até o versículo 18. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha. A lâmpada ela não pode ser colocada debaixo da cama, mas ela precisa ser colocada num lugar para que possa clarear tudo. O que Jesus está nos dizendo? O Evangelho, a palavra de Deus, ela não pode ficar escondida. Uma das grandes astúcias do demônio é querer fazer com que o Evangelho ele desapareça. Uma das astúcias é essa. Quando eu falo o Evangelho desaparecer, eu estou falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram ali nos Atos dos Apóstolos, bem ali no início, o capítulo 4, 5, quando Pedro começou a pregar o Evangelho junto com João e o Sinédrio, aquele mesmo Sinédrio que havia matado Jesus, agora estava perseguindo os apóstolos. Eles disseram que eles não deveriam proclamar aquele nome, não deveriam falar daquele nome, não deveriam falar de Jesus Cristo. E aí Pedro, inspirado pela força do Espírito, Pedro diz: a quem eu devo obedecer? A Deus ou ao diabo? Porque, meus irmãos, o Evangelho é palavra de salvação, como eu acabei de falar agora. Palavra da salvação, nós católicos já respondemos, glória a vós, Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos salva. Então a palavra de Deus ela não pode ficar escondida, ela tem que ser levada, ela tem que ser anunciada, ela não pode ficar em segredo, como Jesus está dizendo, ela precisa ser manifestada. E o demônio está investindo para que o Evangelho seja calado, os ensinamentos cristãos sejam esquecidos. E aí fiquem atentos ao que eu vou falar agora. Pode olhar, observem os livros, observem os filmes, as novelas, na realidade de nós aqui do Brasil, as músicas. Elas não trazem mais um conteúdo que faz com que a gente cresça na fé. É sempre coisas que estão voltadas para a sexualidade, para a depravação. Um dia eu estava em casa, na casa da minha mãe, e ali eu estava ouvindo ali uma música, ouvindo sem querer ouvir.
Hoje o pessoal coloca esses sons altos, eles estão ouvindo, mas parece que quer que todo mundo ouça. Então, aumenta aquele som alto. E observando a letra da música. Me desculpe, era uma sem vergonhice a letra da música. Hoje as pessoas não usam nem mais assim uma metáfora. Eles falam diretamente. A mulher que saiu com o outro e não sei o quê, dá o corpo para lá e dá o corpo para cá, e eu quero você. Essas são as músicas. E claro, como o nosso corpo, a nossa mente, depois do pecado original, quer isso, então isso é uma catequese contrária, estimulando as pessoas ao adultério, a usar o sexo de forma errada, na depravação, na orgia e tudo mais. Quem vai querer saber de Jesus, meus irmãos? Jesus acaba sendo um problema, porque Jesus vai dizer que não é para fazer isso. Então imagina 24 horas você ouvindo que você deve fazer, que você deve sair com a mulher, deve sair com o homem, agora é homem com homem, mulher com mulher, e aquela coisa toda, e o incentivo à droga, as músicas falam isso, os livros, os filmes, violência daqui, violência de lá, e aquela coisa toda. Quem vai querer saber de Jesus? E aí, você também, nós temos esse compromisso de colocar esse evangelho como essa lâmpada que clareia todas essas trevas, para que as pessoas se salvem. Se lembrem, ontem no evangelho, quer dizer, a segunda leitura de São Paulo a Timóteo, que ele dizia o quê? Que é preciso que todos se salvem. E aí a perseguição aos cristãos, os valores que estão sendo tirados. No meu tempo, na escola, tinha catequese. Hoje não se tem mais. E se tiver, é uma coisa assim, muito chocra, uma coisa assim, de agradar, onde a verdade não é dita. E aí, cuidado, porque aquele outro é de uma outra religião, não pode falar. E a perseguição ao cristianismo, não se pode usar um crucifixo. Uma professora que foi perseguida porque falou Deus abençoe. O evangelho não pode ficar escondido. A palavra de Deus precisa chegar ao coração de todos. Prestai atenção. Jesus está dizendo, a maneira como vós ouvis, preste atenção ao que está sendo falado. Não vamos nos deixar levar facilmente. Hoje não se questiona nada. Ouve e vai levando, né? Se todo mundo está fazendo, aí todo mundo vai na onda. Nós não podemos entrar nesta questão. Não. Nós precisamos ver o que está sendo falado, o que está sendo dito. Isso aqui está de acordo com o que nosso Senhor fala. Não se pode querer esse negócio de o evangelho tem que se adaptar ao mundo. Não, o mundo tem que se adaptar ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos precisam se salvar. Então há um caminho de perdição que está aí. E eu não posso ter medo de anunciar o evangelho. Você não pode ter medo. Eu não posso ter medo de testemunhar a palavra de Deus que salva e que leva as pessoas à verdadeira salvação, não à perdição que está aí. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloque-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo
que está escondido deverá tornar-se manifesto. A palavra de Deus escondida, ela tem que se tornar manifesta. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Claramente manifesto. Para a salvação minha e para a salvação tua, para a salvação nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.